Vocês já se perguntaram o que são os carrapatos? Carrapatos ou carraças são aracnídeos ectoparasitas hematófagos, responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças. Registros fósseis sugerem sua existência há pelo menos 90 milhões de anos. Com mais de 900 espécies, podem ser encontrados por toda a Terra, tanto no campo quanto na cidade. Uma característica diferente em machos e fêmeas é o tamanho de suas carapaças, que, apesar de sua pouca espessura, são firmes e resistentes, sendo maiores nos machos. Ser hematófago significa se alimentar de sangue. Sendo assim, esses pequenos aracnídeos são vetores de vírus, bactérias e protozoários, podendo transmitir patógenos para humanos e animais durante sua fase de vida parasitária. Além de poderem atuar como bioagentes de doenças, causando as chamadas ixodidoses. O principal motivo de suas ações é o animal de cujo sangue se alimenta. Dessa forma, alguns podem ficar inativos durante anos na ausência de hospedeiros. Alguns eventos estão relacionados com a alimentação em carrapatos. Primeiro, apetência. Caça locomotora de um hospedeiro ou a procura de um ponto de vista favorável. Segundo, engajamento, que é o contato físico e aderência à pelagem do hospedeiro. Terceiro, a exploração, que é a procura no hospedeiro de um local de anexo. Em quarto, a penetração, é a inserção das peças bucais no tegumento do hospedeiro. A anexação, que é o estabelecimento de um local de alimentação. A ingestão, que é a captação de fluidos corporais do hospedeiro, ou seja, o sangue. O ingurgitamento, que é a captação de uma refeição completa. A desanexação, que é a retirada das peças bucais do tegumento do hospedeiro. E o desengajamento, que é o ato de sair do hospedeiro. Este vídeo focará nos primeiros dois eventos, a apetência e o engajamento. Mas então, como será que os carrapatos acham seus hospedeiros? Bom, a neurotologia é a ciência que estuda o relacionamento entre o comportamento natural do animal com o controle proveniente do sistema nervoso, para tentar responder questões desse tipo. O Rhipicephalus sanguineus é uma das espécies mais conhecidas e encontradas nos cães, e ela também é conhecida como carrapato marrom. Ninfas e adultos de Rhipicephalus sanguineus começam a caçar quando percebem a presença de cães. Elas podem emergir de rachaduras de paredes ou até mesmo subir na vegetação. Além disso, elas possuem dois tipos de células sensíveis à amônia, que é exalada por cães, sendo estas as sensilas nas patas anteriores e o grupo medial de sensilas. As informações a seguir foram obtidas a partir de um estudo da SRI International chamado Ammonia Sensitive Neurons on the First Tarsi of the Tick Rhipicephalus sanguineus, realizado por Deborah Haggard e Edward Davis. Bom, essas duas figuras mostram os spikes de resposta do neurônio amônia sensitivo na presença de amônia, e essas barras pretas indicam quando houve a presença do estímulo. Como é possível observar, a amônia produziu uma resposta instantânea nos neurônios. No bioensaio comportamental para examinar efeitos da amônia no comportamento de busca dessa espécie, a corrente de amônia provocou respostas positivas em 71% dos ensaios. Em 8% dos ensaios, os carrapatos reagiram negativamente, puxando suas pernas dianteiras com mais força ao corpo, e a amônia não produziu respostas em 21% dos ensaios. É interessante ressaltar que as fêmeas de carrapatos deram uma porcentagem maior de respostas positivas dessa intensidade de estímulo do que os machos. As evidências eletrofisiológicas dos neurônios aferentes primários sensíveis à amônia, juntamente com as evidências comportamentais, mostram que mesmo baixos níveis de amônia podem provocar um comportamento indagador, sugerindo fortemente que a amônia desempenha um papel importante na orientação ao hospedeiro. Esta espécie de carrapato pode ser caracterizada como emboscadora de múltiplos hospedeiros. Um outro grupo de emboscadores pode ser os carrapatos da espécie B. microplus, pois as larvas dessa espécie sobem nas pontas das gramas pelas manhãs às esperas dos gados. Elas permanecem inativas até perceberem a presença de animais. Por outro lado, podemos citar carrapatos caçadores, como a espécie Aloma, sendo esses carrapatos que correm ativamente em direção do hospedeiro quando vistos ou sentidos. Uma vez que mamíferos são uma fonte de CO2 e sua respiração contém cerca de 4 a 5%, esse nível de CO2 pode ser sentido no ar pelos seus receptores, o que ativa o mecanismo de ação. O B. microplus também pode ser caracterizado como carrapato de um hospedeiro. Esse tipo de carrapato permanece no corpo de um só hospedeiro durante todo o seu ciclo de vida,
Dessa forma, somente as larvas são envolvidas no processo de localização do hospedeiro. Em contrapartida, os carrapatos de múltiplos hospedeiros, como o Ixodidae, parasitam diferentes hospedeiros de acordo com o estágio de vida. Outra forma de diferenciar um carrapato é saber se ele está confinado a um único grupo de espécies hospedeiras ou se parasita uma grande variedade de hospedeiros. Alguns carrapatos são especializados em um tipo particular de mamífero, e outros são especializados em várias espécies. Esta tabela é bem informativa, pois podemos ver a relação de como o carrapato localiza seu hospedeiro por meio de diferentes estímulos. Com isso, vemos que o carrapato tem uma boa resposta ao odor e vibração para diferenças em distâncias, direção e diferenciação de hospedeiro. No geral, os carrapatos se estruturam da seguinte forma. No tarso de primeiro par de pernas, possuem quimiorreceptores olfativos do complexo de órgãos de Heller, receptores gustativos, mecanorreceptores e, provavelmente, receptores de umidade e calor radiante. Os palpos, por sua vez, possuem sensores gustativos, embora alguns deles possam ter uma função olfativa e quase todos contenham neurônios mecanorreceptores. Nas quelíceras, existem principalmente sensores gustativos e mecanorreceptores. Já no escudo, alguns carrapatos possuem fotorreceptores bem desenvolvidos. Por fim, fica claro que, apesar de serem mecanismos de percepção pouco complexos, são de extrema importância para a sobrevivência do indivíduo e, mais ainda, foram suficientes para que sobrevivessem durante tanto tempo. Acredita-se inclusive que chegaram a parasitar algumas espécies de dinossauros. Então vamos ficando por aqui e obrigado por assistirem.